Amados ouvintes, preparem seus corações e mentes para uma jornada extraordinária, através de uma das visões mais impactantes e simbólicas da história, o Apocalipse de João. Testemunhemos juntos o momento crucial em que o último apóstolo, isolado em uma ilha distante, é tomado pelo Espírito e recebe uma revelação divina, um panorama cósmico do fim dos tempos e da vitória final. Sintam a intensidade desse encontro e a urgência da mensagem que ecoa através dos séculos. No dia do Senhor, o Espírito Santo me tomou por completo. E então, ouvi atrás de mim uma voz tão forte quanto o som de uma trombeta celestial, ordenando: escreva num livro tudo o que você está vendo. Assim começa a visão de João, o último dos apóstolos, agora um senhor de idade, vivendo sozinho como exilado numa ilha rochosa, sempre banhada pelas ondas do imenso mar Egeu. Imagine a profunda solidão, o vento frio e salgado batendo em seu rosto, marcado pelo tempo, a imensa saudade dos seus amigos que seguiam a fé. De repente, um estrondo. Um barulho que corta o céu como um golpe de espada divina, seguido por um silêncio que pesa, carregado de um futuro que se aproxima. João se vira, com o coração batendo forte, e seus olhos encontram aquele que ele conheceu como o humilde Jesus. Mas agora, seus olhos brilhavam como chamas de fogo, olhando direto em sua alma. Sua voz ecoava como o barulho de cachoeiras sem fim, vibrando por todos os séculos que viriam. Escreva, João. A voz trovejou, porque o tempo está chegando ao fim. Preparem-se para testemunhar uma série de acontecimentos grandiosos que ecoam por toda uma história e apontam para um futuro de decisão final. Preparem-se para uma abertura solene de selos antigos, o som assustador de trombetas cósmicas e o derramamento das taças da ira de Deus, cada um mostrando um lado do seu julgamento todo-poderoso e da esperança que não acaba. Os 7 selos. O primeiro selo é aberto, e João vê um cavaleiro montado num cavalo branco alado. Ele aparece com um arco e uma coroa, saindo para vencer e conquistar. Imagine o brilho da sua armadura, a firmeza do seu olhar, a promessa de vitória. Mas essa vitória tem um preço alto. Quando o segundo selo é aberto, surge um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tira a paz da terra, incitando as pessoas a se matarem umas às outras. O chão treme com os cascos, o ar se enche de gritos e o sangue mancha tudo. A abertura do terceiro selo revela um cavalo preto. Seu cavaleiro segura uma balança e uma voz anuncia que 1 litro de trigo custará o salário de um dia inteiro, trazendo grande fome. As pessoas ficam fracas, com os olhos fundos, a barriga vazia, e perdem a esperança. Com o quarto selo aberto, João vê um cavalo pálido. O cavaleiro que o monta se chama Morte, e o mundo dos mortos o segue. Eles recebem poder para matar 1/4 da terra com guerra, fome, doenças e animais selvagens. O frio da morte se espalha, levando vidas e deixando muita dor e tristeza. O quinto selo mostra as almas daqueles que morreram por sua fé clamando por justiça. Elas estão debaixo de um altar e clamam a Deus por vingança contra aqueles que os mataram. O altar se ilumina com a glória de Deus, e o grito dos que morreram por acreditar nele soa como um trovão. Quando o sexto selo é aberto, um grande terremoto sacode a terra. O sol fica escuro como tecido de saco, a lua toda vermelha como sangue, e as estrelas caem do céu como figos verdes, caem de uma figueira agitada por um vento forte. Montanhas se movem, ilhas somem, anunciando um dia de grande raiva. O medo toma conta de todos, enquanto o universo parece se desfazer. As 7 trombetas. Quando a primeira trombeta soa, João vê granizo e fogo misturados com sangue sendo lançados sobre a terra. Essa destruição queima 1/3 de todas as árvores e toda a grama verde, transformando o céu em um vermelho sombrio e a terra em um cenário de chamas. Ao soar a segunda trombeta, algo como uma montanha enorme em chamas é atirado ao mar. Isso faz com que 1/3 do mar se transforme em sangue, matando inúmeros seres vivos marinhos e destruindo muitos navios. O oceano se torna um vasto cemitério. A vida marinha desaparece
e embarcações afundam em meio ao caos. Com o toque da terceira trombeta, uma grande estrela brilhante cai do céu, atingindo um terço dos rios e das fontes de água. Essa estrela envenena as águas, tornando-as amargas e impróprias para o consumo, transformando a sede em uma tortura e a vida em algo insustentável. A quarta trombeta traz escuridão. Um terço do sol, da lua e das estrelas é obscurecido, lançando uma sombra densa sobre a terra. Essa escuridão intensifica o medo e faz com que a esperança quase desapareça. Então, João vê um anjo voando pelo céu, proclamando três ais terríveis sobre os habitantes da terra por causa dos sons das três trombetas que ainda soarão. Quando a quinta trombeta finalmente toca, uma legião de gafanhotos que se assemelham a demônios é solta. Eles recebem o poder de atormentar as pessoas por 5 meses, causando uma dor tão intensa quanto a picada de um escorpião. Criaturas horríveis, com ferrões venenosos, atormentam a humanidade, causando grande sofrimento. Finalmente, a sexta trombeta soa e um exército massivo de cavaleiros surge. Esses cavaleiros têm o poder de matar um terço da humanidade através de pragas de fogo, fumaça e enxofre que saem de suas bocas. Milhões morrem, a morte se torna onipresente e a esperança parece completamente perdida. O dragão e as duas bestas. No céu, João vê um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. Essa criatura é uma representação de Satanás, o próprio diabo com seu poder, 10 chifres, e domínio terreno, 7 cabeças, muitas vezes associadas a impérios mundiais. Sua cor vermelha simboliza violência e destruição. Ele aparece pronto para devorar o filho da mulher, vestida de sol assim que ele nascesse. Essa mulher simboliza o povo de Deus e o filho representa Jesus Cristo. A intenção do dragão de devorar o filho logo após o nascimento remete à tentativa de Herodes de matar o menino Jesus. O filho, após o nascimento e a ameaça do dragão, é levado para perto de Deus e do seu trono. Isso representa a ascensão de Jesus ao céu após sua ressurreição e exaltação. Enquanto isso, a mulher, o povo de Deus, foge para o deserto. O deserto, neste contexto, simboliza um lugar de proteção e provisão divina durante um período de perseguição. A perseguição começa, a fé daqueles que seguem a Deus é testada e a esperança se torna um refúgio em meio à tribulação. O dragão, furioso por não conseguir alcançar o filho, volta sua ira contra a mulher e faz guerra contra todos os seus descendentes. Ou seja, todos aqueles que seguem a Jesus e guardam os mandamentos de Deus. A luta entre o bem e o mal se intensifica, e a fé dos crentes é constantemente posta à prova. Então, João vê emergir do mar um animal com 10 chifres e 7 cabeças, recebendo muito poder e autoridade do dragão. Essa primeira besta simboliza um poder político e terreno ímpio que se levanta contra Deus e o seu povo. Seus 10 chifres e 7 cabeças ecoam a imagem do dragão, indicando sua origem e natureza satânica. Essa criatura monstruosa tem poder para enganar as nações e oprimir os seguidores de Deus. Ela fala coisas ruins contra Deus, blasfêmias, e persegue aqueles que creem nele. A fé é atacada diretamente, a verdade é distorcida para enganar as pessoas, e a esperança é sufocada pela opressão. Da terra surge outro animal com 2 chifres, como os de um cordeiro, mas que fala como um dragão. Essa segunda besta representa um poder religioso falso que trabalha em conjunto com a primeira besta política. Seus 2 chifres, como um cordeiro, podem simbolizar uma aparência de mansidão ou autoridade religiosa, mas sua fala de dragão revela sua verdadeira natureza satânica e enganosa. Essa besta usa todo o poder da primeira besta e obriga todos a receberem uma marca na mão direita ou na testa para poderem comprar ou vender. Essa marca é um símbolo de lealdade e submissão ao poder da besta. O controle sobre a economia se torna uma forma de opressão. A liberdade de escolha se torna uma ilusão e manter a esperança e a fé se torna um ato de resistência contra esse sistema maligno. As 7 taças da ira de Deus.
Esta seção descreve o derramamento final da ira de Deus sobre aqueles que persistiram na rebelião e na adoração à besta. Cada taça traz uma praga específica, intensificando o juízo divino. A primeira taça é derramada sobre a terra, e feridas malignas e dolorosas atingem aqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essa praga é direcionada especificamente aos seguidores da besta, marcando o início do juízo final sobre os ímpios. A dor intensa e generalizada demonstra a justiça divina, retribuindo o mal que eles escolheram seguir. A segunda taça é derramada no mar, transformando-o em sangue como o de um morto, e toda criatura vivente no mar morre. Essa praga causa uma devastação ecológica massiva, destruindo a vida marinha e transformando o oceano em um símbolo de morte e de impureza. A terceira taça é derramada nos rios e nas fontes de água, e eles também se transformam em sangue. Assim como o mar, as fontes de água doce, essenciais para a vida, são corrompidas, trazendo sede e sofrimento extremos para a humanidade. Essa praga atinge uma necessidade básica, intensificando o juízo. A quarta taça é derramada sobre o sol, e ele recebe poder para queimar as pessoas com forte calor. O sol, que normalmente sustenta a vida, torna-se um instrumento de tormento, causando queimaduras dolorosas e sede insaciável. Essa praga afeta diretamente o ambiente e o bem-estar físico da humanidade. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, e o seu reino é lançado em trevas. Essa praga atinge o centro do poder da besta, mergulhando seus seguidores em escuridão e confusão. A dor se torna tão intensa que as pessoas mordem a própria língua, mas em vez de se arrependerem, blasfemam contra Deus por causa de seus sofrimentos. A sexta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secam, preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Esse evento tem implicações geopolíticas e militares, facilitando a reunião de exércitos para a batalha final contra Deus. O mundo se prepara para o clímax do conflito entre o bem e o mal. A sétima taça é derramada no ar, e uma forte voz sai do templo, do trono, dizendo: Está feito. Imediatamente ocorrem relâmpagos, trovões, um grande terremoto, o maior que já houve, e uma enorme chuva de pedras. Essa taça marca o ápice do derramamento da ira de Deus, um juízo final e completo sobre a terra e seus habitantes rebeldes. O universo estremece, a terra se abre e a destruição atinge proporções catastróficas, sinalizando o fim de uma era. A queda da Grande Babilônia. Um dos anjos das últimas pragas convida João a testemunhar o julgamento da grande prostituta, a Babilônia. Essa figura não se refere a uma cidade literal, mas simboliza um sistema mundial ímpio, caracterizado por corrupção, imoralidade, luxo desenfreado e oposição a Deus. Ela está sentada sobre muitas águas, representando seu domínio e influência sobre muitas nações e povos. Os reis da terra se corromperam espiritualmente com ela, indicando a aliança de líderes mundiais com esse sistema ímpio em busca de poder e riqueza. Ela embriagou os moradores da terra com o vinho da sua imoralidade, mostrando como esse sistema seduz e desvia as pessoas da verdade e da justiça. No deserto, João vê a mulher vestida de roxo e vermelho, cores associadas à realeza e ao pecado, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, simbolizando sua riqueza e ostentação, montada em um animal vermelho coberto de nomes que insultam a Deus, indicando sua natureza satânica e poderio terreno. Ela segura um cálice de ouro cheio de coisas nojentas e da impureza da sua prostituição, representando a abominação e a corrupção moral e espiritual que ela promove. Em sua testa está escrito o nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe da prostituição e de todas as coisas nojentas da terra, revelando sua identidade como a fonte de toda a idolatria e imoralidade mundial. João a vê bêbada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus, simbolizando a perseguição histórica do povo de Deus por sistemas mundiais opressores e anticristãos. Anjos poderosos anunciam a queda repentina e definitiva de Babilônia, que se tornou um centro de corrupção e oposição a Deus.
As nações que se beneficiaram de seu comércio lamentam sua destruição, pois seu poder desaparece instantaneamente. Um anjo forte lança uma pedra do tamanho de uma grande mó no mar, simbolizando a violência e a irreversibilidade da queda de Babilônia, que nunca mais se levantará. Esse sistema mundial anticristão é finalmente desmantelado. A vitória final de Cristo. O céu se abre e João vê um cavalo branco, símbolo de vitória e pureza. Seu cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, onisciência e julgamento. Sua cabeça tem muitas coroas, autoridade suprema, e ele possui um nome escrito que só ele conhece, sua natureza divina insondável. Ele está vestido com uma roupa salpicada de sangue, o sangue de seus inimigos derrotados. Seu nome é a Palavra de Deus, revelando sua identidade como o Verbo encarnado, a plena revelação de Deus. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, prontos para executar o juízo divino. De sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus, com a qual ele ferirá as nações e as governará com poder. Ele pisa o lugar onde as uvas são esmagadas para fazer vinho, mostrando a ira terrível do Deus Todo-Poderoso contra os seus inimigos. Em sua roupa e na sua perna está escrito o título supremo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um anjo anuncia um grande banquete para as aves do céu, convidando-as a se fartarem da carne dos líderes e poderosos que se opuseram a Cristo. A besta e os reis da terra, reunidos para lutar contra Cristo, são derrotados. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo que queima com enxofre, um lugar de tormento eterno. Os demais são mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro. O dragão, Satanás, é preso por um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente, sendo lançado no abismo, fechado e trancado por 1000 anos. O reino de 1000 anos. Após 1000 anos, Satanás é solto por pouco tempo. Esse período é debatido, literal ou simbólico, mas muitos veem como um longo reinado de Cristo na terra, com seus santos após vencer a besta e antes do juízo final. Nesse tempo, o poder de Satanás diminui, mas ele é derrotado e jogado no lago de fogo, selando seu fim. O mal acaba para sempre, a justiça reina e a esperança dos fiéis se cumpre. O julgamento final. Após a derrota de Satanás, os mortos que não ressuscitaram antes são julgados pelo que fizeram, conforme livros. Quem não está no livro da vida é lançado no lago de fogo. A segunda morte, a separação eterna de Deus. A justiça divina é perfeita. O destino eterno se decide e a esperança dos justos se torna realidade na presença de Deus. A Nova Jerusalém. João vê um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros sumiram. A criação é refeita, perfeita, e a esperança se completa. A Nova Jerusalém desce do céu, linda como noiva. Ela simboliza a morada eterna de Deus com seu povo. Sua beleza é indescritível, a promessa de Deus cumprida. Deus viverá com seu povo, sem mais lágrimas, morte, tristeza ou dor. Eu faço tudo novo. A união com Deus é perfeita, a alegria eterna, a esperança real. Conclusão. Essa visão mostra a vitória final de Deus sobre o mal e a gloriosa esperança de uma nova criação. Que essa mensagem nos inspire a ter fé naquele que sempre virá. Se essa jornada tocou seu coração, inscreva-se, ative as notificações, curta e compartilhe. Lembre-se, sim, estou chegando logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Que a paz de Cristo esteja com você.